Caio na Lua. A Lua é outra das cartas, como a da Torre, como a do Diabo, onde falar do bem dela é uma coisa nova. É uma coisa bem moderna, falar do lado luminoso da Lua. Dentro do tarô, a carta da Lua sempre suscitou escuridão, sempre suscitou esse lugar de inconsciência, de medo, de insegurança, da onde, mesmo sendo aqui, né, uma lua cheia linda, maravilhosa, então ilumina toda a pradaria, mas para trás das montanhas não sei o que tem não. Começa a parte aí do inconsciente. Ai, tem uma árvore com um perfume maravilhoso, uma dama na noite, que legal. Mas pode ser um cheirinho para lá de enjoado, né, se eu não estiver preparado. Mas do lado de cá eu tenho o lobo e do lado de cá eu tenho o cão. Nessa carta inteira, o lado positivo da Lua é eu tentar me autoconhecer. Quanto mais autoconhecimento eu trago, mais eu lido com os rituais da noite sem medo, né? sem temor. Então, o cão, que é o grande companheiro do homem desde que o tempo é tempo, Canis, e também fazendo uma alusão a Canis maior e Canis menor, que estão no céu. Do mesmo jeito que eu também tenho Lupus, né? O lobo. O lobo também é uma constelação, também é um período do ano, né? Também é uma localidade no céu. Mas o lobo, em contrapartida, acompanha o homem, sim, mais para poder sobreviver ou se valer dos seus detritos. Mas o lobo predou e acho que ainda preda o homem. Em geral, os lobos eram, inclusive, bastante mortos, né? E foram bem dizimados, porque, infelizmente, a história lá do menino lobo é porque os lobos roubavam bebês, né, para se alimentar, para alimentar a matilha. Não era para fazer ficar vivo, não. Tá? Então, esse é um dos lugares difíceis. Lobo é um predador, lobo é uma alcateia, lobo é uma figura que vive para si e que não se deixa domesticar. Né? O que mais se domesticou, e mesmo assim, mais ou menos, são os huskies, né, da Sibéria, que depois vão migrar lá para a Antártida, porque são cães que aceitam, né, para poder trocar trabalho, trocar alimento e sobrevivência. Mas não são totalmente domesticáveis. Então, dentro do lado positivo do arcano da Lua, eu posso pedir para a pessoa entrar num estado de maior autoconhecimento das suas questões emocionais, do lago da água, que estão sendo trazidas pela Lua e colocadas para fora, como a própria lagosta né, demonstrando que aí tem setores do meu inconsciente, questões do meu inconsciente que precisam de clareza, né, de limpeza e de iluminação. A partir daí entra o autoconhecimento. Quanto mais me conheço, mais domino a mim mesmo. Para a face, né, escura de vez da Lua. Então, aqui, como se a gente pegasse o ângulo, né, mudou totalmente o ângulo. Então, temos o lobo uivando para uma lua em eclipse quase total, com uma revoada de morcegos. E aí a água ficou também bem escura, a lagosta não está presente, a não ser o grande movimento de torvelinho na água. Então, aqui tem a própria, eu falo que é a face do medo. A face do medo humano sempre aparece perante o desconhecido, enquanto nós não sabíamos o que era um eclipse. Então, toda a literatura astrológica sobre eclipses é sempre nefasta, hedionda, horrorosa, péssima, não é? Mas agora que a gente sabe o que é, podia melhorar, né? Não é nada demais. É só a Lua que é cortada e retornada. Então tem um eclipse, como se fosse um clique. Mas a gente não precisava falar de fim de mundo. Da mesma forma que todo mundo sempre teve, assim, notório, o medo de morcegos.
né, por conta do morcego que é hematófago, que gosta de sangue, mas que são seres diferentes, muito maiores, moram em cavernas, têm um outro tipo de vida e não estão tanto em contato com o ser humano, estão muito mais em contato com animais. Normalmente chupam sangue de animais grandes, de grande porte, né? Mas não existem entre humanos. Mas de qualquer forma, o tadinho foi confundido pela sua feiura. Então, outra coisa que a gente tem medo para chuchu é de coisa feia, né? Falou em coisa feia, pode falar no tadinho do morcego. Então, ai, esse rato com asas. Pronto, coitado. O cara não teve mais a menor chance. Tem uns que realmente conseguem ser de uma feiura ímpar. Ao mesmo tempo, quase toda a família dos bats, dos morcegos, que são lá na Austrália super mantidos e guardados, em vários outros países, como em Portugal, tem até uma frente incentivadora para cuidar dos morcegos. Então, as prefeituras fornecem casinhas especiais para os morcegos não irem para baixo, né, dos forros das casas. É colocado do lado de fora umas casinhas que foram construídas e deram super certo. Por que fazer tudo isso com os morcegos? Porque, segundo a minha pesquisa de alguns anos atrás, quando eu tive um morcego morando na minha lavanderia, existiam, por exemplo, em Portugal, quase 400 espécies de morcegos, todos frutíferos. Eles são, na grande maioria, frutíferos. Então, eles vão de árvore em árvore, eles comem frutas como os passarinhos e eles defecam o tal do guano, que é, graças ao metabolismo dele, uma transformação das sementes junto com umas fezes super poderosas. Então, o que eles colocam na natureza brota. Né? Então, Portugal, entendendo que eles são muito especiais para servirem de semeadores de árvores e plantas nativas, sobretudo, e não tanto de árvores comestíveis ou plantas de fruto que a gente conhece, mas de frutinhas, aquelas coisinhas que a gente não sabe o que é, mas que só passarinho e morcego comem, e só eles é que fazem plantinhas crescerem. Então, o morcego é tão temido quanto a noite de lua de eclipse, não é verdade? Então, aqui é que a gente tem essa disparidade, né, falando do medo da lua.